Paz do Senhor, meus amados, um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com você. E vamos hoje para o nosso 20º dia da leitura da Bíblia durante o ano. Amados, nós já lemos todo o livro de Gênesis, né? E ontem começamos a ler o livro de Êxodo, que mostra a saída do povo de Israel do Egito. Hoje a nossa porção diária vai ficar do capítulo 5 até o capítulo 7. Então nós leremos o capítulo 5, o 6 e o 7. Amém? Se você ainda não leu a sua porção diária, separe um tempo, faça a sua leitura, né? Medite nesse texto, medite nessa passagem e depois venha fazer o devocional juntamente conosco. Amém? Não desanime, não pare. Deus tem muito a agregar para mim, tem muito a agregar para você e tem muito a nos abençoar através desse tempo de estudo da sua palavra. Amém? Espero muito que Deus te abençoe. Amados, o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 5 de Êxodo e o verso de número 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Amados, hoje eu quero falar um pouco sobre as dificuldades que todo servo de Deus enfrenta nas suas libertações, as dificuldades que alguém enfrenta quando esse alguém está sendo liberto por Deus do cativeiro do pecado. Amém? Bom, nós vimos ontem que Deus ouviu o clamor do povo de Israel. O nascimento de Moisés é um nascimento estratégico. Deus cuida de Moisés quando o menino o tira da terra do Egito e o leva para perto do seu sogro, que se chama Jetro, né? Ali Moisés se casa, ele tem um filho e Deus fala com Moisés, Deus chama Moisés para perto do monte. Moisés tem uma visão da sarça que pega fogo e não se consome, e ali Deus se manifesta a Moisés, Deus se revela a Moisés, Deus lança sobre Moisés uma promessa, uma palavra, e Deus diz para Moisés quais são os projetos, os propósitos dele para o povo de Israel, que a promessa que ele tinha feito para Abraão, para Isaac, para Jacó, ainda estava de pé, e Moisés seria o veículo que Deus usaria para libertar o povo. Moisés seria o libertador. Esse Moisés, ele aponta para Jesus, amém? Assim como Moisés está libertando agora o povo do Egito, Jesus no futuro nos livraria, ou seja, nos livrou do império de Satanás e dos seus pecados, amém? Bom, quando Moisés volta ao Egito, Deus agora manda ele e Arão, que era o seu irmão, irem falar com Faraó, dizendo: olha, deixe o meu povo ir até o deserto para caminhar alguns dias e ali adorar a Deus e sacrificar a Deus. Quando Faraó ouve isso, ele fica revoltado, porque Faraó se considera um Deus, Faraó se considera um Senhor. Como que vai vir dois homens escravos e dar a ele ordem para libertar os seus escravos, para ir ao deserto para adorar um outro Deus que não seja ele, ou que não sejam os deuses do Egito? Isso causa nele uma revolta. Irmãos, precisamos entender uma coisa: Satanás quer ser adorado, o pecado quer ser adorado, e quando nós chegamos até ele e dizemos que não iremos adorá-lo, que iremos adorar o Senhor, a revolta no coração dele é enorme, porque ele quer a nossa reverência, ele não quer que nós vivamos para Deus, ele não quer que nós sejamos livres das suas garras. Então Faraó tem uma estratégia, ele cria um plano, ele entende que o povo está dando ouvido às palavras de Moisés. Irmãos, existe um único jeito de alguém ser liberto, amém? E o único jeito de alguém ser liberto é alguém ouvindo e crendo na palavra do Senhor, é alguém ouvindo e buscando a palavra de Deus.
e através da oração. Amém? Então o povo passou a ouvir Moisés, eles passaram a crer na palavra de Moisés. Olha, Deus realmente vai nos livrar, Deus realmente vai nos dar uma nova terra. E eles começaram a crer. Então o faraó entendeu que o problema dos seus escravos agora é por eles crerem na mensagem de Moisés. Irmãos, Satanás, nosso inimigo, sabe que o maior problema do crente não é ele cantar louvores. O maior problema do crente não é ele frequentar uma igreja. O maior problema do homem e da mulher, deixa eu me corrigir aqui, porque não é só do crente que nós estamos falando, né? O maior problema do ser humano não é ele frequentar uma igreja. O maior problema do ser humano é quando ele passa a crer na mensagem de Deus. Amém, amados? Irmãos, Satanás não tem medo de religiosidade, ele não tem medo de tradições, ele tem medo disso daqui, ó, de alguém que conhece a palavra, que dá ouvido à palavra. A própria Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Irmãos, então vamos ver que Faraó agora, ele dá ordem aos seus capatazes, né? Ele vai dizer: olha, agravem o serviço dos escravos, cobrem a mesma quantidade, porém sem ajudar eles, porque antes Faraó pedia para eles fazerem tijolo, mas a palha era dada pelo faraó. Agora não, agora a palha também terá que ser procurada pelos próprios hebreus, pelo próprio povo de Israel. Então assim eles têm um trabalho dobrado e a mesma quantidade de entrega. Irmãos, por que Faraó fez isso? Olha o que diz o verso 9: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem. Satanás, ele quer que você esteja ocupado com muitas coisas. Vai chegando no final de semana, por exemplo, a gente cria 1001 distrações e se esquece da principal, que é nos ocuparmos com a obra de Deus. Aqui Faraó queria que eles se aplicassem ao serviço, se aplicassem ao trabalho, para que eles não tivessem tempo para as palavras de Moisés. Porque olha o que ele vai dizer no final do verso 9: e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Ele queria dizer que o que Moisés estava dizendo era mentira. Não existia outro Deus, não existia libertação e não existia outra terra e nem adoração a esse Deus, que era mentira. E nós sabemos que tudo isso é uma invenção, porque Deus libertaria agora o povo de Israel, Deus seria o único Senhor deles, eles dariam uma terra que manava leite e mel. Amém? Então, amados, tudo que o diabo quer é que você ache que a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem mentirosa, é uma mensagem inútil, e é uma mensagem que não merece o teu tempo. É por isso que ele cria muitas distrações, é por isso que ele cria muitos meios para roubar a sua atenção, para roubar o seu foco, e assim você não ouvir a mensagem de Deus, você não ter tempo, por exemplo, para coisas simples, como a leitura da palavra de Deus, a meditação devocional, um tempo de oração, um tempo para cantar louvores. O diabo não quer isso. Ele não quer que você tenha tempo para ir buscar a Deus na igreja, ele não quer que você tenha tempo para ter comunhão, porque a partir do momento que você crer na mensagem de Deus, você será liberto. Que nessa manhã essa mensagem venha impactar o seu coração, que você venha remover as distrações, e ainda que Satanás queira colocar cargas mais pesadas sobre você, para que você se sinta afligido, oprimido, e dizer: eu comecei a buscar a Deus e as minhas dificuldades aumentaram, eu acho que eu não vou buscar mais a Deus. É tudo que ele quer. Então faça o oposto. Se as dificuldades estão aumentando, é porque o teu inimigo sabe que a tua vitória está muito próxima. Amém? Então não deixe que as aflições, que o aumento das provas tirem a sua alegria, a sua devoção e a sua entrega. Continue lendo a Bíblia, continue crendo na mensagem de Deus, continue buscando ao Senhor, porque no tempo certo Ele virá com libertação, com salvação e com vitória para a glória do seu nome. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra. Já estamos 20 dias juntos aqui meditando na palavra do Senhor, e eu quero orar por você nessa manhã. Hoje, especialmente hoje, eu quero orar por alguém da tua casa, por alguém da tua família, por algum amigo teu que ainda não serve ao Senhor e que você tem orado por ele. E eu gostaria muito que, se você puder, compartilhe esse vídeo com ele. Diga para ele: olha, Deus tem uma palavra para você, e ele vai receber essa oração, e eu creio em nome de Jesus
que essa pessoa será liberta. Amém? Vamos orar junto comigo? Ore comigo, por favor, nessa manhã. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos por tudo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o único digno de ser adorado e de ser exaltado. Assim como Moisés tinha palavras de libertação, hoje nós temos palavras de libertação, palavras de restauração e palavras de vida. E o nosso inimigo, muito pelo contrário, ele tem palavras negativas, palavras de derrota, e o que ele vai fazer agora é tentar impedir a tua igreja, Senhor, de meditar na tua palavra, de tirar 15 minutos, 20 minutos que seja, para meditar na sua palavra. Dá força para a tua igreja, liberta o teu povo, aquele, Senhor, ó Pai, que muitas das vezes é apresentado nas intercessões, nas orações, nos clamores, para que seja livre, que o Senhor alcance ele agora onde ele estiver, ó Pai. Pessoas que têm dificuldades em áreas da sua vida, que os impede, Senhor, ó Pai, de buscar a tua face, de buscar a sua presença, que essas pessoas serão alcançadas nessa manhã, que sejam libertas e que serão salvas. Eu oro por aquele, Senhor, ó Pai, que neste momento está preso em vícios, em cadeias, a pessoa que está agora nos hospitais desenganadas, que o Senhor venha visitar todas elas, ordenando a bênção, a graça e a vitória, em o nome de Jesus. Senhor, trabalha no coração e na vida da tua igreja, trabalha no coração e na vida do teu povo, ordenando restauração e salvação, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Creia na palavra de Deus. Se você tem sido abençoado por esses devocionais, deixa o seu like, compartilha com alguém, se inscreva aí no canal da igreja, e todos os dias você terá um devocional, a meditação na palavra do Senhor e uma oração. Amém? Que Deus abençoe o teu sábado, um ótimo dia, e fique na paz do Senhor Jesus.